Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Remodelado da Luz da Bíblia. E hoje a gente vai dar início ao estudo de 2 episódios sobre intercessão. O primeiro, que vai ser o de hoje, vai ser Fundamentos da Intercessão. E o segundo vai ser Objetivos da Intercessão no Agir de Deus. Então, vamos começar? Então, para esse estudo, a gente vai estudar o livro de Daniel, capítulo 9. Normalmente, quando a gente fala de intercessão, a gente pensa muito em Moisés, a gente pensa muito em outros personagens da Bíblia, Abraão, mas a gente não lembra muito de Daniel, e para falar a verdade, nem eu lembrava. Até o dia que eu peguei minha Bíblia para estudar e Deus me revelou que também Daniel foi um grande intercessor, né? Então, a gente vai começar esse estudo falando dos fundamentos da intercessão. Bom, a gente vai estudar Daniel 9, versículo 1. Vamos começar. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. A primeira lição que a gente aprende, o primeiro fundamento da intercessão, é reconhecimento. Daniel, ele começa aqui o capítulo reconhecendo o tempo que ele estava vivendo. Ele reconhece, ele fala que quem foi o rei, né? Ele fala que de onde é esse rei, até ele fala, né, que é do reino dos caldeus, da linhagem dos medos, sabe? Então a gente vai vendo como ele foi reconhecendo o tempo que a gente foi vivendo, que ele estava vivendo. E isso mostra pra gente uma lição. A gente tem que pedir reconhecimento do Espírito Santo pra gente saber que tempo a gente está vivendo, o que é pra gente fazer, que tempo a gente vive, sabe? E ele reconheceu aqui. Ele já começa escrevendo todo o relato, né? Como se fosse até um diário, assim, olha, no dia tal, do tempo tal, do ano tal. E a gente tem que começar a intercessão falando sobre isso para Deus. Às vezes a gente pensa nesse tema intercessão, mas eu não sou um intercessor, eu não sou muito dessa área da intercessão, mas na verdade todos nós cristãos somos chamados para sermos intercessores, né? Mesmo que o nosso ministério não seja específico assim, focado na intercessão, a gente é um intercessor, né? Então a gente vai interceder ao longo da nossa caminhada cristã por vários aspectos, né? E esse reconhecimento trabalha isso. Para uma intercessão ser bem sucedida, a gente tem que reconhecer o tempo que a gente está vivendo, né? O segundo fundamento a gente vai ver ao longo do versículo 2 e vai ser assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. O segundo fundamento é discernimento. Gente, não ligue se eu olhar um pouquinho para baixo, que eu tô com uma colinha aqui, ó, que eu escrevo todos os fundamentos aqui no meu caderno. Então, se eu olhar um pouquinho para baixo, vocês não relevam, porque eu olho e eu lembro, tá? Então, Daniel, ele fala aqui que ele foi buscar um entendimento daquilo que ele estava passando. E nós temos que buscar esse entendimento. Porque a gente está passando, né, nesse tempo, né? O que nós devemos fazer nesse tempo? Como devemos orar? Como devemos agir? Como devemos nos portar? Né? E a Bíblia, ela fala muito disso com a gente. Como que a gente deve se portar, né, perante uma situação? A gente não vai se desesperar, né? Daniel aqui, a gente vê, até nos outros capítulos do livro de Daniel, a gente vê que ele não se desesperava, assim, de arrancar os cabelos e tal. É claro que quando vem a situação, a gente, né, sente aquele, nossa, diferente, né? Você sente aquele baque. Mas não é aquela coisa de, vamos arrancar os cabelos, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Não, vamos orar, vamos apresentar perante Deus. E foi isso que Daniel fez. Ele buscou entender o porquê estava acontecendo aquilo. Mas foi na fonte certa da palavra de Deus. Ele não foi no amigo, no vizinho, no professor. Não, ele foi em Deus. A gente só consegue ter realmente esse discernimento sendo explicado por Deus isso. Isso é uma coisa que a gente deve exercer na nossa vida, esse discernimento, né? Buscar o discernimento que vem de Deus. O outro fundamento 3, é atitude. A gente lê no versículo 3 assim:
Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. De nada adianta a gente saber o problema se a gente não sabe a solução, né? Se a gente não faz nada para isso. Se a gente, às vezes a gente pode não saber a solução de imediato, mas Deus mostra, Deus vai revelar. E a gente vai ter que agir de alguma forma. Às vezes não é agindo no físico, assim, de... por exemplo, Daniel aqui, ele não foi lá falar com o rei, ele não foi lá fazer algo, assim, fisicamente, mas ele foi fazer o principal, ele foi orar, ele foi interceder, ele foi pedir armas para Deus, estratégia para Deus, de oração mesmo, sabe? De como interceder. Então, a gente vê que por causa dessa intercessão, mais adiante a gente vai ver que Deus vai responder ele. E a gente vai ver como a nossa oração é ouvida por Deus, sabe? Eu escutei uma frase esses dias, é assim, que eu achei muito chave essa frase. A gente precisa aprender a fazer orações certas. Orações certas não é aquela com palavras muito difíceis, não é aquela muito difícil de se entender, ou então aquela muito longa, não necessariamente. A oração certa, ela vai trabalhar os fundamentos dessa oração, ela vai trabalhar o que você fala do jeito certo na hora certa. É como, por exemplo, a gente vai pedir alguma coisa para uma pessoa. Você não chega de qualquer jeito e vai falar assim, dá aí um negócio aí, um copo de água, qualquer outra coisa. Não. Você vai chegar, olha, por favor, você vai chegar com educação, você vai chegar com jeito, não é paparicando, mas você vai ter um jeito certo de chegar, né? É como, por exemplo, aqui no vídeo eu tô gravando, eu não vou chegar pra vocês de qualquer jeito, né? Então eu vou chegar com vocês com temor, eu vou orar, eu vou falar com Deus pra Deus me capacitar. E é a mesma coisa na intercessão, na oração. A gente tem que pedir pra Deus o que é pra gente fazer. Me mostra, Senhor, o que tá acontecendo, me mostra como que eu devo agir, até como eu devo orar e até como eu devo interceder. Né? Ele escolhe a maneira certa de fazer intercessão. Com oração, súplica, pano de saco, ele não chegou de qualquer jeito perante o Senhor, ele não chegou de qualquer maneira, ele teve ali uma atitude certa, ele tomou ali uma atitude certa para vir falar com Deus, né? Ele escolheu o jeito certo de vir falar com Deus, e a gente também é assim, sabe? E uma coisa que eu até queria chamar a atenção de vocês, que cada ponto desse, quando a gente lê, né, da oração, das súplicas, o jejum, pano de saco, cada ponto desse, a oração, a súplica, ela vai significar algo. Por exemplo, a oração, ela é a conversa com Deus. Sem oração não dá pra gente servir a Deus. Sem oração não dá pra gente ter relacionamento com Deus. Eu só tenho relacionamento com quem eu converso, eu só tenho relacionamento com quem eu conheço, eu só tenho relacionamento com quem eu confio. Né? Relacionamento mesmo, assim, eu tô falando de algo sério, né? Não tô falando de conhecidos, assim, eu tô falando de algo sério. A gente só vai falar com quem a gente conhece, com quem a gente tem intimidade. E com Deus é a mesma coisa, a oração é intimidade para falar com Deus. Né? O pano de saco e a cinza, eles significam humilhação. Daniel chegou perante Deus com humilhação. Ele não chegou, Senhor, eu sou muito bom, eu sou muito santo. Não, ele chegou se humilhando. Ele falou, Senhor, olha só o meu estado. Né? Quando a gente vê essa oração, essa humilhação, é pra gente ver, reconhecer o estado que a gente é. Porque a gente é pó e do pó a gente vai voltar. E o outro significado, né, daquilo que ele fez, o jejum, é a abnegação. O jejum é para uma abnegação. Né? O jejum a gente não vai sentir prazer fazendo ele. Olha, existem vários tipos de jejum, né? Não vou aqui me alongar muito, isso é tema para outro vídeo, mas o jejum, ele tem o fundamento, assim, o principal objetivo do jejum é a gente se negar a nossa carne, negar a nossa natureza, se abnegar, e foi isso que Daniel fez. O outro fundamento da intercessão de Daniel é reconhecendo a Deus. A gente vê isso no versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele reconheceu Deus, ele reconheceu quem Deus é, o que Deus faz, qual é o jeito de Deus, como que Deus trabalha, ele reconheceu isso. Né? Ele reconheceu a soberania e a grandeza de Deus. Ele reconheceu que Deus, ele é Deus e nós somos pó, sabe? Que o que Deus quiser, ele vai fazer e pronto, ele não deve satisfação pra gente. Então ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu o poder de Deus ali.
O outro fundamento é lembrar a Deus. A gente vê isso no versículo do 5 ao versículo 13. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das nossas transgressões que cometeram contra ti. Repare que Daniel, ele atribui aquilo que estava acontecendo com eles como a desobediência deles. Ele não declara, ele não joga isso para Deus, olha Senhor, é tua culpa, não. Ele reconhece a culpa do povo e dele por aquilo que ele estava vivendo. Né? E ele reconhece, como a gente vê, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ele reconhece que Deus é soberano e nós somos pó. Deus é justo, perfeito em tudo que ele faz e nós não sabemos muitas vezes nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Né? Então ele reconhece isso. Continuando no versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence o curar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. A gente vê que Daniel ele fala para Deus todo o cenário do que estava acontecendo. Isso que é lembrar a Deus. Não que Deus não saiba, não que Deus não se importe, não que Deus não se lembre. Mas ele estava ali começando mesmo, é como se fosse uma introdução, aquela parte daquela conversar com Deus, né? Aquele meio, e ele termina com um fim, é uma intercessão que a gente vê que ela tem um começo, um meio e um fim, ela não é desorganizada, né? E a gente vê que ele lembrou a Deus que Deus ele é soberano, e eles se rebelaram contra Deus, mas ele estava ali pedindo perdão e se arrependendo, né? Porque até ele mesmo fala que nunca tinha ouvido falar, né? Ninguém nunca tinha visto o que aconteceu. Aqui nesse período, se a gente for ver historicamente, Judá tinha sido levado, Israel, né, inteiro, Judá e Israel, eles tinham sido levados cativos por 70 anos, né, no cativeiro babilônico. E isso foi um castigo de Deus porque eles se desviaram contra ele. Né? Então ele estava ali lembrando, Senhor, foi por nós, foi por causa que nós pecamos, nós se rebelamos, o Senhor é justo em todos os teus feitos e nós fomos errados, nós fomos rebeldes. Né? E isso entra no outro fundamento, o fundamento 6, reconhecendo a dureza de coração. Daniel reconhece a dureza de coração, como a gente vai ver no versículo 13. Ele diz, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Então, Daniel ele fala assim, Senhor, mesmo com tudo isso acontecendo, muitas vezes a gente não se lembra do Senhor, a gente não tá vindo pedir perdão ao Senhor e nos humilhar, não, mas a gente está se afastando cada vez mais. Então é isso que Daniel está dizendo aqui, ele reconhece a dureza de coração e ele não fala assim, olha Senhor, esse povo, olha Senhor, esse povo está errado, esse povo pecou, mas eu continuei certo, servindo ao Senhor. Por mais que realmente Daniel, quando a gente vê ao longo do livro de Daniel, por mais cativo, né, que eles tenham sido levados e outros judeus junto com ele não culpou o povo, mas ele se fez culpado. E foi isso até que Jesus fez. Jesus ele era inocente, ele estava ali inocente, mas ele tomou os nossos pecados para ele e falou, olha, então eu vou levar o pecado deles na cruz, eu vou virar maldição mesmo por eles, mas para resgatar o relacionamento de Deus com os homens, com os seres humanos. Né? Então é isso que Daniel estava ali fazendo. É uma analogia entre Daniel e Deus e Jesus e Deus. O que Daniel estava fazendo e o que Deus estava fazendo. Jesus também intercedeu. A gente vê ao longo também do Novo Testamento intercessões que Jesus fez ao nosso respeito. Né? Isso é muito importante.
Então, ele reconhece a dureza de coração e muitas vezes a gente tem que reconhecer a nossa dureza de coração, como nós estamos duros, como nós estamos insensíveis, mesmo perante a correção de Deus. É como aquela criança que fica de castigo e ela mesmo assim fica de bico com o pai, não quer falar com o pai porque o pai colocou ela de castigo. Mas ela não pensa, meu pai está fazendo isso porque me ama, meu pai está fazendo isso porque ele quer meu bem. E com Deus é a mesma coisa. O outro fundamento é, nunca é sobre nós, e sim tem tudo a ver com ele. A gente vê isso no versículo 18, se a gente adianta e vai um pouquinho mais para frente, no 18 ele diz assim: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não nos lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Deus, a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Daniel não chega com soberba perante Deus, mas ele chega com humildade. Todas as vezes que vamos interceder por alguma razão, por alguma coisa, por alguém, a gente tem que chegar não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. Até Daniel fala isso, a gente não chega na nossa justiça própria, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas a gente chega perante Deus com humilhação, com súplica. A gente tem que interceder por alguém sofrendo mesmo, não sofrendo por um sofrimento assim, ai, tô arrancando meus cabelos, assim, ai, não, mas chegando realmente naquele grau de, Senhor, eu sou um miserável, eu tô aqui porque o Senhor é santo, porque o Senhor é tudo, porque o Senhor é maravilhoso, eu tô aqui porque eu sou pecador. Daniel, ele fala isso, mas o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, eu estou aqui perante suas muitas misericórdias, porque de mim mesmo eu nada posso fazer, eu nada tenho para dar, né? Nós só pecamos, nós somos pecadores mesmo de natureza, mas nós temos que chegar a Deus pelo sacrifício de Jesus que nos cobre, pelo sangue de Jesus que vem e nos lava, nos purifica. É isso que Daniel faz. Tem tudo a ver com Jesus. Nada na nossa vida é por acaso, nada. A Bíblia fala que até o mal, né, até o que acontece na nossa vida que não foi legal, Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus não nos abandonou e Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, mesmo quando a gente for orar, venhamos manter os nossos olhos nisso. Deus é justo. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que eu não entenda nada, Deus sabe o que está fazendo. Sabe? Então a gente tem que chegar nesse ponto de confiar plenamente em Deus. Né? Ter a plenitude do confiar e do amar a Deus. Né? Pois só assim a gente vai ter uma intercessão bem sucedida, uma intercessão para a glória de Deus realmente. Né? Então foi isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante, que nós juntos venhamos aprender, né, sobre isso, sobre a intercessão, como ela deve ser, em que pontos ela deve abranger. E é isso, eu espero que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, que esse vídeo realmente tenha sido para a glória de Deus. Tchau!